Pronto. Pessoal, boa noite. Nós estamos, então, gravando aqui essa nossa conversa. E qual que é o nosso propósito aqui? Nós vamos conversar sobre uma certa polêmica que existe a respeito dos duodécimos que o Poder Legislativo recebe, se ele deve ou não repassar para a Prefeitura, quais são as condições, se ele é obrigado ou não, como que funciona. E a primeira questão que eu quero colocar aqui para reflexão é sobre um termo que é utilizado muitas vezes pelos vereadores, pelos representantes do Poder Legislativo. Eles falam que a Câmara Municipal devolve recursos para a Prefeitura. E, tecnicamente, não é correto falar isso. Por quê? Veja bem essa minha agenda aqui. Ó. Essa agenda aqui é de quem? Minha. Tem como eu devolver para você a minha agenda? Não tem como eu te devolver algo que é meu. Eu posso te emprestar, posso te dar, posso te vender, mas eu não posso te devolver, porque isso é meu. E por que que isso é relevante dizer? Porque o recurso da Câmara Municipal pertence à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela não devolve para a Prefeitura uma coisa que não é da Prefeitura. Então, que a gente comece a corrigir esse termo e dizer o seguinte: a Câmara Municipal, ela pode realizar repasses para a Prefeitura. Esta é uma palavra, não é a única. Vamos ver aqui o que diz a Constituição da República, lá no artigo 29A. No artigo 29A, vem a fórmula de cálculo para definir o montante que será devido ao Poder Legislativo Municipal. Como assim? A Câmara Municipal, ela tem direito a um percentual de uma parte da receita do município. A Câmara é o poder legislativo e a Prefeitura é o poder executivo. A Câmara Municipal, ela, junto com a Prefeitura, as duas em pé de igualdade, elas vão representar o poder público municipal. Cada uma com as suas atribuições, com as suas competências, mas nenhuma é mais importante do que a outra. Como a Prefeitura tem mais atribuições, mais competências do que a Câmara, naturalmente ela fica com uma parte maior da arrecadação municipal, mas não é a única. E quanto é, afinal, que pertence à Câmara? A fórmula de cálculo está aí no artigo 29A. Vamos ver. O total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderão ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior. O que eu quero deixar claro para vocês? Esse texto aqui, a gente vai ver daqui a pouco que ele não está valendo esse ano a respeito de uma pequena alteração que foi feita nele, mas não é o foco da nossa conversa. Aqui basta a gente saber que não é toda a receita do município, que é a base de cálculo, não é apenas o quê? Receita tributária e a receita das transferências, mas não todas. As do artigo 153, lá no parágrafo 5º, 158 e 159. Aí está a conta. Mas isso é algo mais técnico, do que não tem tanto a ver com o dia a dia do vereador. O que importa é isso aqui. Ó. Teve essa mudança lá no artigo 29A que eu mencionei, pela emenda constitucional 109. E só vai ter validade a partir de determinado momento, que no caso é no final deste ano. Então ainda não está valendo para essa composição. Mas, enfim, isso aqui que importa, veja bem. Pegando aquela base de cálculo, os municípios com até 100 mil habitantes, eles podem receber até 7% daquela base. Daqui para frente nós vamos falar da base de cálculo do duodécimo. Municípios com até de 100 mil habitantes até 300 mil,
eles podem receber até 6. E assim sucessivamente. Vamos pegar um município de 100 mil habitantes. Olha só que interessante, um município menor. Se você perguntar para alguém, você prefere receber 7% ou 4% da arrecadação do município? A tendência é que as pessoas respondam, eu prefiro receber 7%. Mas veja bem, um município pequeno, vamos pegar um município aí com orçamento anual de 10 milhões de reais. Esse município, ele é um município hipotético, mas existem há centenas de municípios que não passam de 10 milhões por ano de arrecadação. 7% de 10 milhões, você vai ter 700 mil. Se fosse a arrecadação toda, mas ainda é menos do que isso, porque, como eu estava explicando, não é toda a arrecadação que é base de cálculo, mas sim aquilo que está na regra do artigo 29A. Se você pegar, por exemplo, um município como Belo Horizonte, que tem a população acima de 2 milhões de habitantes, ela vai entrar na regra aqui dos 4,5%. São Paulo, acima de 8 provavelmente, já entra na regra de 3,5%. O que é melhor, 7% do orçamento de um município pequeno ou 3,5% do orçamento de São Paulo? É lógico que a Câmara Municipal de São Paulo tem um orçamento muito maior do que a Câmara Municipal de Serra da Saudade, que é o menor município do Brasil, tem menos de 1.000 habitantes. Mas o que é importante saber aqui? Esses percentuais são os limites máximos. E por que isso é relevante? Pelo seguinte motivo. Se a Câmara Municipal aprovar na proposta de lei orçamentária um valor correspondente a algo que seja menor do que isso aqui, vai prevalecer o que foi aprovado na proposta de lei orçamentária. Então, imagine que o município, hipoteticamente, poderia... É bem hipotético esse exemplo. Ele poderia receber, supondo que a base, se você fizesse a conta de receita tributária, mais transferências aqui do artigo 153, parágrafo 5º, 58 e 59, abrindo parênteses, isso aqui é IPVA, a parte do IPVA que é do município, a parte do ICMS que é do município, tá bom, gente? Fundo de participação, fecha parênteses. Vamos supor que fazendo essa conta aqui, você descobre que a base de cálculo era 100 milhões. E aí o município poderia, portanto, receber até 7% desses 100 milhões, daria 7 milhões, por exemplo. E aí, hipoteticamente, na lei orçamentária foi aprovado 3 milhões. E o que vai chegar para a Câmara no ano seguinte será o valor de 3 milhões divididos em 12 pedaços iguais, repassados até o dia 12. Só um minuto, vamos esperar o nosso colega entrar. 15. Desculpa, falei errado. Ele tem que chegar até o dia 20, na verdade, conforme na regra da Constituição, tem que chegar exatamente no dia 20. Vamos ler aqui a regra que está escrita, mas tem um parâmetro aqui no parágrafo 1º que fala o seguinte: a Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio dos vereadores. Essa regra aqui é interessante, mas ela é de 88. Fala o seguinte: a Câmara não vai gastar do que entra para ela mais do que 70% pagando pessoal. Só que tem um detalhe: depois, no ano 2000, veio a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá estabelece alguns parâmetros de limite de gasto com pessoal, sendo que acaba que a regra que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê fica ainda mais rigorosa, embora a base de cálculo para comparar seja a receita corrente líquida. Então, você não pode comparar 70% dessa base de cálculo do duodécimo e tentar somar com os 6% de limite máximo de gasto com o pessoal da receita corrente líquida. São parâmetros distintos. Essa regra não interessa muito ao vereador, mas certamente ao presidente da Câmara. Já essa aqui interessa muito. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Ou seja, o prefeito não pode, de jeito nenhum, enviar 1 centavo a mais do que o que foi definido com base nesses parâmetros.
E também ele precisa enviar até o dia 20 de cada mês. Está escrito aqui, até o dia 20, embora na prática entenda-se que seja o dia 20. E não pode também enviar nem um centavo a menos em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Então, no inciso primeiro está falando, ele não pode mandar mais do que o que está definido nesses limites, e também fala que não pode enviar menos do que o que foi definido na lei orçamentária. Acaba que daria brecha para defender que pode aprovar menos e depois poderia pensar em pleitear algo a mais, desde que não chegasse ou ultrapassasse os limites. Mas vamos para a nossa parte aqui. Também constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala dos limites de gasto, com o pessoal não poderem ultrapassar os 70%. E agora eu quero fazer uma seguinte reflexão. É o seguinte: a Câmara tem direito de solicitar na proposta de lei orçamentária um montante de valores equivalentes a esses percentuais aqui, de acordo com o número de habitantes. Existem vereadores que defendem que a Câmara não precisa e não pode solicitar o montante exato indicado lá na lei, na Constituição, e sim que ela deve solicitar apenas aquilo que ela está utilizando. Como assim? Imagine que a Câmara Municipal receba, então, 7%. Uma Câmara que tem orçamento de 100 milhões costuma receber por volta de 4 milhões a 5 milhões por ano. O município que tem orçamento de 100 milhões de reais acaba que, na prática, leva para a Câmara aproximadamente 4 milhões e meio a 5 milhões. Na prática, acaba que é assim, pelas contas. E aí, esse recurso acaba sobrando. As câmaras, de modo geral, tirando aquelas de cidades muito pequenas, elas acabam tendo recursos além da necessidade do dia a dia delas. E aí o que acontece? Essas câmaras têm a opção elas têm duas opções, na verdade. Primeira, ou elas repassam os recursos que estão sobrando para a prefeitura, e aí a prefeitura usa como a prefeitura achar correto dentro dos parâmetros definidos na lei orçamentária, ou a Câmara não devolve e automaticamente no final do exercício, no último dia do ano, aquele saldo precisa voltar para a prefeitura. O que acontece? Considerando que já durante a execução orçamentária o presidente perceba que vai sobrar recurso, o que ele pode fazer? Ele pode antecipar esse repasse para a prefeitura, ajudando a prefeitura a controlar gastos e ter mais recursos disponíveis para outras atividades. Na prática, onde está o problema? Na prática, existe o seguinte problema. Alguns presidentes de Câmara apenas aceitam a ideia de antecipar repasse para a prefeitura se o prefeito concordar em destinar aqueles recursos para alguma área que esse presidente estiver sugerindo. E isso acaba virando um grande instrumento de política. E aí nós temos que ver todas as facetas dessa questão. Por quê? No momento em que o presidente da Câmara decide fazer esse tipo de jogo da velha política, primeiro é importante destacar que o presidente, melhor dizendo, que o prefeito, não é obrigado a concordar. Se o presidente da Câmara fala, eu só devolvo esse recurso se você fizer mais uma creche no meu bairro, sendo que no meu bairro já tem 10 creches, e o prefeito fala, não, perfeitamente, presidente, pode devolver que eu vou fazer. Devolver não, né? Pode antecipar o repasse. E aí o prefeito não utiliza. Qual que é a consequência? Nenhuma. É apenas um acordo de cavalheiros. Não é permitido haver nenhum tipo de condicionamento nesse tipo de repasse. O que costuma acontecer? Alguns presidentes, vendo que os prefeitos, alguns presidentes mal intencionados, que são a minoria, felizmente, vendo que os prefeitos não vão colocar os recursos onde eles estão pedindo, o que eles fazem?
eles começam a, entre aspas, desperdiçar recursos. Começam a gastar onde não precisaria, começa a inventar obra que não precisava, começa a inventar gasto que não vai ser tão urgente naquele momento, só para não viabilizar que o executivo, às vezes, tenha recurso para fazer alguma obra, fazer algum investimento. E não necessariamente investimento, pode ser para o custeio também. E aí, onde que nós estamos chegando? Já há alguns entendimentos, tivemos notícias de alguns casos no estado de São Paulo, como, por exemplo, no município de Valinhos, em que o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, chegaram ao entendimento de que as contas da Câmara deveriam ser reprovadas porque havia um excesso de devoluções, entre aspas, e sempre que a Câmara fizesse uma proposta orçamentária além da necessidade dela, ela estava, na verdade, viabilizando um saldo de recursos para devolver para, entre aspas, devolver para a prefeitura utilizar conforme o interesse político daquele momento. E lá, em São Paulo, houve esse entendimento de que não era uma prática adequada. Onde que nós chegamos? Nós estamos diante de uma balança e, de um lado, nós temos a defesa absoluta do planejamento. É bom haver um planejamento impecável? Sim, é bom haver um planejamento impecável. É bom que as câmaras não solicitassem na lei orçamentária mais recursos do que o tanto que elas iriam de fato precisar? Sim, no mundo hipotético. Porém, no mundo prático, o que nós temos? Quem define os gastos da Câmara, os investimentos, são os presidentes. E os presidentes não duram 4 anos. Os presidentes, normalmente, eles duram 2 anos ou até 1 ano, dependendo da cidade. E aí, o que vai acontecer? Quem faz a proposta orçamentária referente aos gastos da Câmara é a atual mesa diretora. A atual mesa diretora que vai anotar o que ela pretende gastar de orçamento para o ano seguinte. E o que acontece? Para o ano seguinte, é provável e possível que o presidente seja outra pessoa, que a presidente seja outra pessoa. Então, não é razoável que agora, no ano em que a proposta orçamentária vai estar sendo elaborada, que você espere ter um volume de gastos e um previsível, que você saiba exatamente quais serão as demandas do ano seguinte em relação à Câmara, de modo que você queira que ela solicite menos recursos do que ela teria direito para evitar que ela devolva, entre aspas, no ano seguinte. O que nós vamos acabar vendo na prática? Algumas câmaras bem intencionadas, é provável que a gente veja um esforço para fazer esse planejamento. Só que em outras câmaras, correndo o risco de que o Tribunal de Contas comece a exigir que a proposta orçamentária seja no montante exato, de maneira que não haja antecipação de repasses ou nem repasses significativos no final, o que vai acontecer? Muitas câmaras vão começar a inventar despesa. Você vai começar a ver câmaras municipais que podem solicitar até 7%, 6%, não importa, e que hoje estão economizando e antecipando devoluções, de novo, entre aspas, a critério dos presidentes, você vai acabar vendo essas câmaras inventando gastos, inchando a máquina, colocando nos gabinetes 10 assessores, colocando todo tipo de despesa para solicitar sempre o máximo e, dessa forma, não haver questionamento sobre eventuais sobras. É novamente aquela lógica de que, com uma, entre aspas, boa intenção, você acaba gerando um problema para o município. Por quê? De um lado, sim, você tinha o risco de envolvimento de interesse político. Desculpa. Você tinha o risco de envolvimento de interesse político na devolução, na antecipação de repasse. Mas você ainda assim tinha algum repasse. Você ainda assim tinha a chance de ter algum repasse. E do outro lado,
o que acontece? Agora você vai estar aniquilando a chance de haver sobra de recursos. É importante a gente ponderar essas duas possibilidades, lembrando do mundo real. E aí alguém pode contra-argumentar. Veja bem, olha, se a Câmara começar a inventar despesa, começar a inchar o gasto, isso pode ser questionado. Sim, na teoria, com certeza pode ser questionado. Mas será que vai ser rápido? Será que o questionamento vai levar a algum impacto no mundo real? Porque se o Poder Legislativo afirmar que ele precisa daquela quantidade de servidores, quem vai questionar? Qual vai ser o poder que vai falar que não, que é mentira? Quem tem telhado de vidro nesse caso, né? Todos os poderes, infelizmente, andam desperdiçando recursos. Então, é algo para ser pensado. Primeiro que tentar reduzir esses gastos, tentar exigir um planejamento desta maneira, para que a Câmara receba menos parte de recursos do que poderia, você pode acabar gerando um estímulo ao desperdício. Pessoal, está com vocês a palavra. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Edneia, Poliana, Alex. Alguém? Olha, gente. Não, Caio, não tenho nada. Eu espero que tenha sido útil Só para vocês essa absorver. conversa. Sim, espero que tenha sido útil, mas que fique... Pois não? Eu acho que se está havendo esse retorno, aí, né, esse repasse, eu acho que o máximo que eu penso, né, ainda leigo nesse assunto, é um excessivo falta de planejamento. Porque não tem condições de você fazer um planejamento para o ano seguinte. Aí eu vou gastar 100 mil, de repente eu gasto 20 mil. Aí o que está acontecendo? O que eu acho que acontece, né? Ou é essa falta realmente de pessoas, no caso, como se diz, como que a palavra certa que eu vou usar? Uma pessoa capacitada, isso mesmo. Uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de planejamento. Ou então, eu li até lá uma coisa que eu achei bem interessante para mim, que é fraude. Eu posso estar sendo extremista aí, mas falo no caso assim, de duas pessoas, que ninguém faz coisa errada sozinho. Né? Então, assim, eu queria até que você falasse um pouco aí, porque é um assunto assim que me interessou muito. E eu falei assim, a pessoa ideal para me explicar isso vai ser o Caio. Mas eu tenho opinião para tudo. Aliás, todo mundo tem opinião para tudo. Mas opinião tem que ter um embasamento ali. E o pouco que eu vi é isso aí, ou é muita falta de planejamento, porque até na nossa casa, a gente tem um planejamento para o mês seguinte, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, aí de repente acontece assim dessa sobra excessiva, ou não estão fazendo o que deveriam estar fazendo, ou é o que eu li lá naquela matéria que você mandou, na reportagem, isso mesmo. Então, Edneia, existem várias possíveis explicações, e em cada lugar haverá suas. Sim. Há o interesse, às vezes, do presidente fazer uma divulgação de que está economizando muito recursos e tudo mais, e que está ajudando algumas áreas da prefeitura, o presidente, no caso que eu falo, da Câmara. Existe a completa ausência de planejamento, isso é um fato. Existe, sim, é um fato que muitos presidentes de Câmara não pensam sobre o gasto em si, o que está sendo feito, onde ele pretende chegar. É até um ponto interessante que, se você procurar as empresas minimamente organizadas, elas têm um propósito. Aonde elas querem chegar com aquele investimento? O que elas querem conseguir de melhoria?
E as câmaras municipais, muitas das vezes, a estrutura só existe para pagar subsídio de vereador e de funcionários, e pagar conta de luz, jardinagem. Não tem um pensamento de como queremos que a Câmara seja vista na sociedade, como queremos que a Câmara impacte na sociedade. Por exemplo, é possível criar câmaras itinerantes, é possível que a Câmara tenha meios de divulgação do que ela está fazendo, é possível. Agora, o que acontece na prática? Com certeza, a ausência de interesse em fazer um planejamento adequado, principalmente porque muitos vereadores, quando eleitos, eles não querem pensar de maneira coletiva. Muitos, infelizmente, tudo mudar a palavra, alguns têm como único propósito se perpetuarem no poder, infelizmente. E para se perpetuarem no poder, muitos acabam buscando maneira de usar a estrutura da Câmara, os recursos da Câmara, para captar ganho político. Por exemplo, aqueles que querem inchar as câmaras com cargos de apadrinhados e tudo mais, com o único propósito de que isso lhes renda voto na eleição seguinte, sem preocupar se a pessoa faz algum trabalho de qualidade, se a Câmara está atendendo aquilo a que ela se presta. Muitos sequer sabem quais são os papéis dos parlamentares. Enfim, é uma discussão importante, mas, no meu ponto de vista, infelizmente, tendo em vista o atraso na mentalidade de muitos parlamentares, apertar esse planejamento sem controlar o duodécimo, ou seja, exigir que ele apenas planeje de acordo com o tanto que ele realmente vai gastar, vai, infelizmente, estimular que eles gastem mais para que eles possam solicitar sempre o limite máximo. A minha opinião mesmo, se eu tivesse condição de dar uma sugestão para os deputados federais, seria discutir se esses duodécimos, esses percentuais, estão dimensionados adequadamente. Por que não a gente reduz o percentual? Eu acho um absurdo câmaras municipais estarem recebendo aí, como a de Belo Horizonte, centenas de milhares de reais, se eu não me engano, 400 milhões de reais. Que seja 200, que fossem 200 milhões. Eu acho isso um absurdo para uma Câmara Municipal, ainda que de uma cidade com tantos milhões de habitantes. Por outro lado, você vai encontrar câmaras municipais que o repasse mensal é insuficiente até para comprar toner para as impressoras. Então, eu acho que a discussão deveria ser no tamanho desses limites aí, e não se a Câmara está fazendo um planejamento perfeito ou não. Pessoal, a gente tem mais 5 minutos. Edneia, alguma colocação adicional? Alguém mais gostaria de falar? Ô, Caio, Diga, presidente Alex. o que acontece se o risco, Uhum, baseado no caso lá, né, de Valinhos, uhum, por exemplo, lá foi 14%, né? O nosso exemplo aqui, no caso, foi penalizado por ultrapassar, ou melhor, pelo repasse ser em 14% ter sim. E aqui, no nosso exemplo, chegou até a 27% de devolução. Sim. Olha, Alex, você perguntou o que acontece. Em Minas, não tenho notícias de nenhuma punição. Inclusive, existe uma cultura de valorizar aqueles que conseguem economizar recursos. Então, eu entendo que se alguém quiser mudar essa cultura, precisa primeiro criar uma campanha, definir diretrizes, definir inclusive consequências. Hoje não há nenhuma consequência. E vamos pensar na parte prática. Quanto mais a gente conseguir economizar, sem prejudicar a qualidade do serviço, isso é importante dizer, sem prejudicar a qualidade do serviço, que bom. Mas agora a gente vai estimular que a Câmara sempre peça menos recursos? Por quê? É um direito dela, ela é um poder. Será que os outros poderes fazem isso? Infelizmente, não. Infelizmente, você vai encontrar outros poderes aí com luxo. Você vai encontrar casos de banquetes envolvendo salmão, lagosta, champanhe. Não devolvem mesmo. Nunca ouvi falar de outros poderes realizando repasse de recursos que sobraram, infelizmente. Mas a nossa briga aqui não é com eles. É apenas colocar essa ideia para discutir, ser discutida,
para a gente pensar, será que vai causar um bom efeito a gente obrigar as câmaras municipais a mudarem a cultura de solicitarem recursos além da capacidade delas de gasto? É algo para ser pensado. A Esse perigo possibilidade... de desculpa, improbidade, Marcelo, não, olha, como foi o caso de Valinhos? então lá pode ser que tenha ocorrido outras tentativas de mudar a cultura, algumas recomendações que talvez não tenham sido respeitadas. Para que se configure a improbidade nesse caso, você teria que encontrar um desrespeito a algum princípio da administração pública. Sim, se alguém quiser levar a ferro e fogo, você pode até começar a descobrir que alguém está querendo solicitar mais para fazer política em cima da devolução. Mas qual que é o efeito prático dessa devolução? Será que isso não está ajudando ao executivo ter mais recursos para aquisição de medicamentos e tudo mais? Eu só estou pensando lá na consequência, lá na frente. Se a gente começar a apertar isso, as câmaras municipais, de modo geral, vão começar a inventar despesas. E aí, é claro que alguém... Quando eu digo inventar, não estou falando de fazer nota fiscal falsa, não. Eu estou falando de começar a inchar mesmo a máquina. Tem câmaras, eu já vi câmaras que cada vereador tem 22 assessores. Não é no estado de Minas, mas eu já ouvi falar no estado de Minas de outras que tem mais também. Olha, Alex, pastor Alex, para dar crime de responsabilidade, teria que demonstrar... São 4 hipóteses que podem implicar a questão da improbidade administrativa. Mas, especificamente nesse caso, seria a questão de desrespeitar algum princípio. Se alguém demonstrar que, de fato, está sendo desrespeitado algum princípio da administração pública, nada impede que isso seja questionado. Mas eu estou propondo aqui uma discussão mais ampla. O risco de essa ideia de proteger a importância do planejamento levar à consequência prática de mais desperdício de dinheiro público. Qual que é o meio termo? Qual que é o caminho? Eu penso que tem que ser algo pensado, moderado, gradual e que respeite a autonomia dos poderes. Pessoal, vai acabar essa parte aqui porque a gente tem um limite. Mas eu vou gerar um novo link, vou mandar lá no grupo para a gente continuar por mais um tempo. Acompanhe lá no grupo, vai chegar um link para vocês. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará